estávamos orando. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ou nos ouvir. Agora a gente orou por todos, né? E a gente agora queremos confirmação. No próprio Zap, você possa informar para a gente se vocês agora estão nos conseguindo nos ouvir. Agora tá. Tá? Graça e a paz. É que teve um problema assim. Nós estávamos orando, intercedendo pelas famílias da igreja. Oramos pelo pregador esta noite. Oramos também pela família do irmão Carlos, pela irmã Cristiane. E já foram feitas essas orações e nós cremos no poder de Deus. E nosso Deus e bom amado Deus vão estar conduzindo essa situação em nossas vidas. Oramos também por tudo que a igreja está passando, para que Deus esteja nos fortalecendo e a gente possa estar vencendo esses momentos de lutas e de dificuldades em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Se você puder fazer a leitura juntamente conosco nesse Salmo de número 127, e eu queria que você orasse conosco nesse momento, lesse esse Salmo conosco, amém? A palavra de Deus diz assim, ó, amém? Quem encontrou o Salmo de número 127, pode estar contribuindo aí conosco nesse momento, indicando Salmo de número 127, amém? Vou dar um momento para que os irmãos possam achar esse Salmo de número 127, amém? Salmo de número 127. Nosso Deus esteja abençoando a toda a igreja, amém? Já acharam aí? Todos disponíveis, o Salmo de número 127? Diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém? Porque terão muitos filhos. Mas o verso que eu queria que você refletisse nessa noite conosco é o primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nosso Deus é o nosso Senhor, é Ele que está nos guardando nesse momento, nessa situação de pandemia. É Ele que está nos protegendo, é Ele que está no controle de todas as coisas, de todas essas situações. Amém? Eu queria convidar você a ter uma confiança plena em Deus nesse momento, buscasse de fato guardar a sua palavra em seu coração, entendesse essa situação de que você deve buscar a presença de Deus para a sua vida. Quem nos guarda de fato é o Senhor. Quem nos protege de fato é o nosso Deus. Por isso nós vamos ter agora o momento da ministração da palavra. Vamos trazer para estar entrando conosco o pastor Manuel Florencio. Queremos que a igreja tenha uma oportunidade de ouvir este homem de Deus, e ele vai usar o seu tempo ministrando a palavra, por ele ter aceito este momento para a vida abundante, e por isso pedimos sinceramente que Deus venha estar conosco neste momento, tá? Enquanto irmão, não sei se o irmão já está disponível, pastor? Estou chamando ele aqui. Está chamando o pastor, né? Já entrou. Que a graça e a paz, entrou? Já. Que a graça e a paz, pastor Manuel, seja bem-vindo em nosso meio nesta noite. Muito obrigado, querida. Graça e a paz também seja sobre os irmãos. Amém. É com grata satisfação que nós contamos com a sua presença nesta noite. Somos gratos demais pelo fato do Senhor ter aceitado a participar conosco nesse momento desta live. E queremos deixar nesse momento agora
a palavra com o Senhor. O Senhor está com toda a liberdade agora de ministrar a palavra que Deus tem no seu coração para a nossa vida nesta noite, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Amém. Vamos então orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, de coração, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, pedimos que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a nos guiar, a nos inspirar, Pai, os pensamentos, os sentimentos, as nossas atitudes, sejam, ó Deus, conduzidas pelo Teu Santo Espírito. Te rogamos, ó Deus, que impeças toda e qualquer interferência do inimigo para nos distrair ou para tirar, ó Deus, para roubar a semente que Tu queres plantar em nossos corações nesta noite, Pai. Te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Os irmãos estão me ouvindo bem, não é? Sim. Amém. Estamos ouvindo tranquilamente. Está tudo Ok. perfeito. Perfeito. Então, irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Werbson, né? Werbson. Amém. Werbson, pelo convite e pela confiança também, né? Fico feliz de poder falar, mesmo que através desse instrumento, a Igreja Batista Vida Abundante. Quero então louvar a Deus por essa oportunidade. E agora, eu então me apresento, sou o pastor Manuel Florencio, filho missionário das Igrejas Batistas brasileiras, né? Portanto, também um missionário desta igreja, né? Através da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Tá? Nós atuamos na Itália, eu atuo na Itália juntamente com a minha esposa, Raquel, desde 1998. E antes disso, nós servimos o Senhor no país chamado Albânia, que fica do outro lado do Mar Adriático, ali, né, perto da Itália, mas do outro lado do Mar Adriático. Tivemos ali por um pouco mais de 3 anos. Nós temos 3 filhos, Ana Raquel, Samara e Jonatas, e 5 netos, por enquanto. Por enquanto, porque ainda tem mais um filho para casar. Então, eu quero agradecer aos irmãos pelo interesse, né, que os irmãos têm demonstrado pela obra missionária. E a obra missionária, na verdade, é a razão de existir da Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a razão de existir, fazer realmente a obra missionária, fazer novos discípulos de Jesus Cristo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Nesses mais de 21 anos que estamos na Itália, temos tido a alegria de ser instrumentos do Senhor, tanto na plantação de igrejas, como também na revitalização de igrejas. Nós temos trabalhado principalmente no norte da Itália, nas regiões do Vêneto e também da Lombardia. Atualmente, desde 2017, nós então fomos para a cidade de Pistoia, onde nós assumimos em maio, exatamente, digamos, esse final de semana, estamos completando exatos 3 anos que assumimos o ministério naquela igreja, em vista da revitalização da mesma, né? A igreja de Pistoia tem 145 anos de existência, de constituída, 145 anos, e conta atualmente com apenas 36 membros, sendo destes a maioria imigrantes. Apenas 11 membros são italianos, apenas 11 membros. Uma igreja que no passado já teve os seus 100 membros, né, ou mais, e todos italianos. Mas essa é a realidade de muitas igrejas batistas italianas, muitas das quais ao longo dos anos, inclusive, deixaram de existir por falta de membros. Cidades de porte médio, por exemplo, como Bolonha, onde inclusive foi constituída a primeira igreja batista em solo italiano, na cidade de Bolonha, bem no centro da Itália. As cidades como Trieste, também de porte médio grande, Ancona, Pavia e outras cidades menores, já tiveram no passado igrejas batistas.
e já há anos essas igrejas deixaram de existir. Então, é uma triste realidade. E essa igreja onde nós estamos, ela, digamos, se não fosse o número de estrangeiros que veio para essa igreja, sobretudo, creio que devido ao pastor anterior, que era um pastor de Honduras, provavelmente essa igreja estaria como tantas outras igrejas que, contando aí com 20 membros, 15 membros, 10 membros, né, 5 membros, até que fecha, né? Então, é um grande desafio o nosso. Inclusive, destes 11 membros, apenas um membro é natural da cidade de Pistoia. Os outros 10 membros, talvez 2 no máximo, mas os outros são todos de outras regiões da Itália, né? Isso reflete também a dificuldade que existe ali na região da Toscana. Bom, a cidade de Pistoia, ela fica próxima de Florença, e faz parte da região toscana, que é uma região conhecida pela sua beleza paisagística e pela sua influência histórica, tanto na cultura como nas ciências e também nas artes, tanto na Itália como no mundo. Do ponto de vista espiritual e religioso, porém, é uma região marcada historicamente pela sua forte rejeição ao cristianismo, sob a predominância do ateísmo humanista e comunista, além de grande influência do ocultismo e também do satanismo. Isso se falando de séculos, né? Portanto, estamos diante de um grande desafio e certamente carecemos ainda muito mais do sustento das igrejas em oração, tá? Por esse nosso grande desafio, que é evangelizar Pistoia e a Toscana. Nesse período de pandemia do coronavírus, tenho estado no Brasil. Nós chegamos aqui dia 22 de janeiro, antes da pandemia, digamos, alcançar a Itália. E minha esposa, porém, nós viemos para descanso e também para a promoção missionária, né? A minha esposa, ela voltou para a Itália dia 6 de março, um pouco antes que fossem fechadas as fronteiras. E a presença dela ali tem facilitado muito o acompanhamento e o cuidado da igreja e das pessoas que têm se aproximado por causa da situação do momento. Graças ao Senhor, ela e o nosso filho Jonatas, que está com ela, estão bem, graças a Deus, e também ninguém da nossa igreja foi infectado, graças a Deus. Eu estava fazendo a promoção missionária, mas a partir do dia, parece que 20 de março, tive que parar exatamente porque as igrejas não puderam mais abrir suas portas, né? E agradeço por poder estar falando aqui ao vivo, de maneira que faz parte exatamente da razão por que nós estamos aqui no Brasil, né? Muito obrigado. Então, nesta noite, nessa ocasião, eu gostaria de propor aos irmãos de meditarmos juntos no texto de Isaías, capítulo 61, Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. Esse texto é uma profecia messiânica, uma profecia a respeito do Messias, que Deus havia prometido ao povo de Israel, cujo texto foi lido parcialmente pelo Senhor Jesus no início do seu ministério, na sinagoga de Nazaré. Quando leu, ele deu a entender que a referida profecia estava se cumprindo nele e através dele. Amém. Esse texto descreve a natureza e as características do ministério do Messias, que, por consequência, deve também caracterizar o nosso ministério como igreja e como discípulos de Jesus. A igreja, nós que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça, nós o corpo, né? Principalmente em um tempo como estamos vivendo,
precisamos mais do que nunca assumir a nossa missão, a natureza da missão que Jesus recebeu e que passou também para nós. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Quer dizer, da mesma forma, com a mesma missão. Então ele transferiu a nós a missão dele. Por isso, vamos analisar esse texto dessa perspectiva. Ou seja, tanto daquilo que qual era a missão de Jesus aqui na Terra, mas também qual a missão que ele deixou para nós como seus discípulos, como seus seguidores. Então o texto começa dizendo o seguinte, vai depender aí da versão que você está usando, né? Mas a minha versão diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, e eu paro aqui, né? E depois nós continuamos a leitura. Esse texto, essa frase nos fala do fato de que o ministério do Senhor Jesus seria guiado pelo Espírito Santo. Seria feito no poder do Espírito Santo. Então, Lucas, por exemplo, registrou no seu Evangelho, capítulo 3, versículos 21 e 22, o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Veja, mesmo Jesus sendo Deus, mas ele abdicou da sua condição de Deus, assumiu a forma humana, mesmo que ele, graças a Deus, não tinha pecado e não pecou, né? Foi tentado em tudo, mas não pecou, mas ele, fora o pecado, era semelhante a nós, e ele, para exercitar o seu ministério, antes de iniciar o seu ministério, ele precisou receber o Espírito Santo. Na condição humana que ele se encontrava, ele precisou receber o Espírito Santo. Isto também é muito significativo, não é? Lucas, ele registra também que após o batismo de Jesus, isso em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Passados os 40 dias de jejum e da tentação no deserto, Lucas escreve que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Lucas 4:14. Iniciando, portanto, o seu ministério sob a direção e no poder do Espírito Santo. De fato, todo o ministério de Jesus foi realizado no poder e sob a direção do Espírito Santo, assim como nossas vidas, como cristãos, como discípulos, e nossos ministérios só podem ser efetivamente realizados da mesma maneira, ou seja, no poder e sob a direção do Espírito Santo. Foi assim que o nosso mestre não pode ser diferente conosco. Voltando ao texto de Isaías 61, ele continua descrevendo a natureza e a função do ministério de Jesus. Então, lendo de novo a primeira parte. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Para levar boas notícias aos pobres. Ou seja, levar o Evangelho aos humildes de coração, aos que reconhecem a própria necessidade espiritual. Essa é uma parte fundamental do nosso ministério como igreja e como discípulo de Jesus. Em particular, levar as boas novas aos necessitados da graça do Pai. Amém? Então, Jesus veio para isso. Nós também estamos aqui para isso, como discípulos de Jesus. O texto de Isaías continua dizendo que o Senhor enviou o Messias para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Que se refere àqueles cujos corações foram quebrantados diante do reconhecimento da própria condição de pecado. E que se sentem indignos diante de Deus. Então, primeiramente, Jesus veio para estes, cujos corações foram quebrantados diante da constatação da sua própria realidade de pecado. Mas se refere também ao coração ferido
e abatido pelas circunstâncias da vida. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu aliviarei vocês. Então, Jesus também veio para estes. Portanto, como igreja e como discípulos, precisamos cuidar também dos corações quebrantados e abatidos, trabalhando pela restauração deles, e para que vivam a vida abundante, né? Não por acaso o nome dessa igreja eu gostei muito, Igreja Batista Vida Abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, uma vida realmente feliz, uma vida plena, uma vida realizada. Então, trabalhando pela restauração das pessoas, em todos os sentidos, para que tenham vida abundante, como o Senhor Jesus afirmou: eu vim para que minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida realizada e plena. Isaías continua dizendo que o Senhor enviou o Messias para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, que se refere, entre outras coisas, à libertação do poder e do domínio do pecado e da cegueira espiritual. Jesus não veio apenas nos salvar da condenação dos nossos pecados, portanto nos dando perdão, mas ele também veio nos libertar do jugo, da escravidão que o pecado opera em nossas vidas. Ele veio nos libertar disso. Continuemos e intensifiquemos os ministérios que promovem a libertação da escravidão que o pecado leva ao ser humano. Vivamos e realizemos um ministério que leve os discípulos de Cristo a viver a liberdade que ele veio nos trazer. Amém. O apóstolo João registrou no seu evangelho: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E mais à frente ele diz, versículo 36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, livres do poder, da escravidão, do pecado. Esses versículos são de João 8, versículo 34 e o versículo 36. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Referido sempre ali tanto à lei cerimonial, mas também para essa lei do pecado que procura nos escravizar. Sim, o Senhor veio para nos libertar do jugo do pecado e nos trazer a liberdade para poder servi-lo de todo o coração. Como disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia. Então, essa é a obra de Jesus, também libertar os cativos, libertar os escravos, especialmente os escravos do pecado. E cada um de nós tem algum tipo de escravidão, de alguma área da nossa vida onde o pecado muitas vezes ainda nos escraviza. E Jesus quer nos libertar totalmente, a fim que nós possamos viver nessa plena liberdade e ajudar outras pessoas a alcançá-la também na sua plenitude. Mas o profeta Isaías continua falando em nome do Messias: enviou-me para proclamar o ano da bondade do Senhor, que é uma referência ao período de tempo no qual estamos vivendo, que vai desde a morte e ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. O tempo em que o Senhor oferece a sua graça, os seus dons, não por merecimentos, em que ele oferece o seu perdão e a reconciliação com Deus a todos os quebrantados de coração. O tempo da graça, o tempo da bondade do Senhor para conosco, os pecadores. Para com todos os pecadores. Isaías continua ainda dizendo na profecia: enviou-me para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Essa é uma referência ao julgamento dos nossos pecados, realizados sobre a cruz de Jesus, quando ele foi carregado com os nossos pecados e recebeu sobre ele o juízo e a condenação que os nossos pecados mereciam.
Então ele foi carregado dos nossos pecados, e aí uma vez que os nossos pecados estavam sobre ele recebeu a condenação, o juízo do Pai contra os nossos pecados que estavam sobre ele, portanto ele recebeu a nossa punição em nosso lugar. Como o apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. É por isso que a Escritura diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Romanos 8:1. Glória a Deus. Mas se refere também à vitória do Messias sobre o próprio Satanás. Esse julgamento, esse ano, como diz aqui o texto, né, o dia da vingança do nosso Deus, refere-se ao julgamento dos nossos pecados, mas também se refere à vitória do Messias sobre o próprio Satanás e o seu principado. O apóstolo João, no capítulo 12, versículo 31, registrou as seguintes palavras de Jesus, ditas um dia antes da sua morte. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Portanto, a morte de Jesus era o momento em que também Satanás estava sendo vencido por Jesus. Onde ele pensava que seria a vitória dele, foi a sua derrota. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses 2,15, descreveu o que aconteceu na morte de Jesus. Tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fez dos poderes e autoridades, aqui falando espirituais, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Nós podemos resistir a Satanás e a seus subordinados pela fé no poderoso nome de Jesus. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não somos nós que temos que ter medo de Satanás. É ele que tem que ter medo de nós, porque na autoridade de Jesus ele tem que ficar quietinho, ou então ele tem que sair correndo. Então nós temos essa autoridade no poder de Jesus, porque Jesus o venceu lá na cruz. Aleluia. E a profecia de Isaías sobre a natureza do Messias, do ministério do Messias, continua dizendo: ele enviou-me para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido ou angustiado, como diz em outra versão. Aqui vemos claramente que o efeito e o resultado da obra de Jesus é trazer consolação e alegria aos tristes e quebrantados, regozijo e manto de louvor, tudo isso fruto do perdão e da libertação do peso da culpa e do peso do domínio que os nossos pecados tinham sobre nós. Aleluia. Agora podemos nos relacionar livremente com Deus. O véu da separação entre Ele e nós foi rasgado de alto a baixo. Agora podemos experimentar o seu amor, a sua bondade, o seu interesse e o seu cuidado por nós. Aleluia. Queridos irmãos e queridas irmãs, o Senhor nos chama para nos unirmos a Ele na missão de levar a sua alegria aos corações tristes e quebrantados, que anseiam por paz, amor, alegria, consolação e libertação. Participemos do projeto de Deus de transformar o mundo com a alegria de Jesus. Continue envolvendo-se com a obra de missões mundiais através de suas ofertas, tanto do dia especial quanto através do programa de adoção missionária, ou PAM. Adotando um missionário ou um projeto missionário. Envolva-se também através de sua intercessão em favor dos missionários nos campos onde eles atuam. Envolva-se promovendo o envolvimento de sua igreja com missões mundiais. E, se possível, participe de uma viagem missionária a um dos campos de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Pastor, nós podemos terminar com uma oração. O irmão pode dirigir, ou, se quiser, também eu posso dirigir esta oração. Fique à vontade. O pastor dirige essa oração. Ok. O pastor. Ok. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor Deus, nós, no nome do Senhor Jesus, que tu nos ajude a ter bem presente em nossas mentes e nossos corações
qual é a nossa missão como igrejas e como discípulos de Jesus Cristo. Ó Senhor, de abençoar, de ser bênção àqueles cujos corações estão quebrantados, àqueles que se deram conta da própria condição de fracasso diante dos seus pecados, àqueles que desejam, Senhor, encontrar perdão, salvação, libertação da escravidão do pecado, pessoas que querem realmente experimentar uma nova vida e ter uma razão para viver, experimentar a tua paz, experimentar, ó Deus, a tua alegria, o teu amor. Ó Deus, que muitas vezes se sentem sós e que não sabem que tu as ama e o Senhor quer ser presente na vida delas e fazer companhia a elas. Senhor, usa-nos como teus discípulos, dá-nos amor, aumenta o nosso amor pelas pessoas e dá-nos a graça de nos inspirar no exemplo e no ministério do Senhor Jesus, para que nós também, Senhor, possamos ser a continuidade desse ministério dos nossos dias. Em nome do Senhor Jesus, te rogamos essas bênçãos e te agradecemos. Continua abençoando a vida do pastor Emerson, Senhor, a vida da igreja, a vida abundante, Senhor. Amém. Cada um dos membros, cada família e as pessoas que o Senhor ainda vai trazer através do ministério da mesma. Que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai abençoar. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Pastor Manuel, mais uma vez queria agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado. Queremos deixar também um pouco, já um convite para uma outra oportunidade, caso a gente tenha necessidade, tá bom? Queremos que o senhor possa, tá bom? Queremos que o senhor possa contribuir com a gente. Foi ricamente abençoada essa oportunidade nesta noite. Amém. E a Igreja Batista IBVA, que é a Igreja Batista Vida Abundante, nós somos muito gratos pela sua presença conosco, amém? Um grande Deus prazer. me deu uma semana maravilhosa, tá bom, meu pastor? Muito obrigado. Amém. Foi um prazer. Aí, eu tirei o que é pra gente. Tá, bom. O senhor pode acompanhar conosco aí, a gente só vai tirar aqui para facilitar, tá bom? Tá. Boa noite, ainda continuando com a graça, essa palavra maravilhosa de Isaías 61, que o pastor Manuel trouxe para a nossa igreja nesta noite, palavra bastante abençoada, né? Nós vamos saber quem são as pessoas que estão nos visitando, irmão Ionildo, quem são as pessoas que nos visitaram nesta noite. Shirlene, Seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Pastor José Carlos, Pastor José Carlos, muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe tremendamente. Pastor Manuel Florencio, Pastor Manuel Florencio, mais uma vez agradecemos pela sua presença. Muito obrigado pela palavra. Eita, tem que segurar. Muito obrigado pela... Saiu? Não. Muito obrigado pela palavra do pastor e vai desculpando. Hoje o trabalho foi bom. Que mais, meu irmão? Deus abençoe. o Ervenildes, Seja bem-vinda, minha irmã de sangue mesmo, sanguínea. Deus te abençoe. Que mais? a Sâmia, A Sâmia, seja bem-vinda, Sâmia. Muito Deus te abençoe tremendamente. Keila Diniz, Keila, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. a Waida Moreira, A Waida, que é minha irmã, também seja abençoada, em nome do Senhor Jesus, tremendamente. Dutra Lane, Doutora Elane, muito obrigado. Estamos gostando da sua frequência, muito boa. Deus te abençoe. Jeane Oliveira, Jeane Oliveira, tem duas Jeane, eu não sei se uma é amiga não, essa é amiga de Isa, que trabalhava com a gente. Ah, tá bom. Então seja bem-vinda, Jeane Oliveira, Deus lhe abençoe. A Laura, É Laura? Laura, Não é Laura Queiroz, não, né? Laura, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Emanuele Moraes, Seja bem-vinda, Manuela Moraes, Deus te abençoe. Paulo, Paulo, seja bem-vindo, Paulo. João Marcos, Também seja bem-vindo, João Marcos, Deus te abençoe. a Marilene, Marilene é a nossa... Sim. Muito obrigado. Gostei da sua presença aí, minha irmã. Deus te abençoe. Pastor Marcelo, Pastor Marcelo, Deus lhe abençoe, meu amado. Seja bem-vindo. Pastor Marcelo deve ser o pastor Marcelo da convenção, deve ser ele. Seja bem-vindo, meu pastor. O que mais? Paulo comenta aqui, Paulo e Keila.
É o marido da Ah, sim, muito bom. Obrigado, meu irmão. Paulo e Keila. Ah, mas Paulo é da irmã Keila, porque eu desabei. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus lhe abençoe. Rosana Soares. Rosana Soares, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rosana. Deus te abençoe tremendamente. Marinalva Silveira. Marinalva Silveira, seja bem-vinda, minha irmã. Deus lhe abençoe. Tudo bom com a irmã? Cileia Águida. Ah, Cileia Águida, minha prima. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Michel Cerejo. Michel Cerejo, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Você e toda a sua casa. Lucide Baima. Seja bem-vinda, minha irmã Lucília. Deus te abençoe tremendamente. Welben Costa. Welber Costa, seja bem-vindo, meu irmão. Ingrid Cunha. Ingrid Cunha, Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe tremendamente. A dona Maura, a mãe do Madison também. Opa, dona Maura, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus lhe abençoe tremendamente. O Lúcio, Marigiana Paula. Lúcio, muito bom. Confirmou e gostei do compromisso. Muito bom, meu irmão. Deus te abençoe. Só. Vocês todos sejam bem-vindos. Quarta-feira nós vamos estar novamente ministrando aqui a palavra. Deus vai estar abençoando você. Eu queria abrir uma oportunidade para você agora, para você poder colocar aí seu pedido de oração. Nós vamos orar por você nesse exato momento. Talvez você tenha um irmão ou alguém que está precisando de oração, a sua família, a sua casa, seu lar. Então, se você quiser fazer um pedido de oração, você pode fazer. Nesse momento, nós vamos orar. O irmão Ionildo vai anotar aí, vai dizer alguns pedidos. Nós vamos orar por você, colocar os seus pedidos agora nas mãos do Senhor Jesus. Quero convidar a IPVA que está nos acompanhando hoje também esteja orando conosco, intercedendo, que tem seus pedidos, estejam colocando seus pedidos. O irmão Ionildo vai avisando aqui quais são os pedidos. Pastor José Carlos, pela sua sogra Marilene. Pastor Zé Carlos está pedindo pela sua sogra Marilene. Deus vai abençoar tremendamente. Vamos orar. Quem mais? Agora eu não sei se é o irmão Eduardo ou a irmã Sandra. Minha filha, Dandara. É a irmã Sandra. Está pedindo pela sua filha Dandara. Amém. Vamos lá. A irmã Tereza, Isso. pela sua família. A irmã Tereza pela sua família. Vamos estar orando. Não fique com medo de fazer seus pedidos, que nós vamos estar orando agora por você. A irmã Angélica pediu pela saúde da sua família. O irmão Massal pela família e pelos colegas da sua esposa. Certo. A irmã Daíse pela restauração da saúde da minha tia Raimunda e cunhada Cássia, que se encontra na UTI. Quem mais? A Sâmia, pelo seu amigo Michel. A mãe e o irmão dele também. Amém. Quem mais? A dona Maura, pela sua família. Tá bom, dona Maura. A irmã Josenilma, pelo seu pai. E a tia que está muito doente. Certo. Quem O mais? irmão Otávio, por todos os membros da IBVA. Amém. Pela sua família e a família da sua esposa. E pela irmã do irmão Carlos. Tá. Mais algum pedido? Madison, oração pela irmã do irmão Carlos. A Isa, pelo seu trabalho do irmão Ionildo. Pela sua vida espiritual da nossa igreja. A irmã Fran pede oração pela saúde da sua avó, que está doente. Amém. A Jeane pede oração por sua família. A Dilcileide pede oração de agradecimento por sua mãe. Está cada dia melhor. Amém. A Cileia, pelo seu esposo, que está com o ombro inflamado. A irmã Erbenê, pela saúde da sua família. Amém. Mais alguém? Mais algum pedido? Só? A irmã Cristiane pede pela sua família, que no momento de saúde pede que Deus fortaleça sua família neste momento e a saúde da minha prima e tia dela. Certo. E que Deus proteja de todo mal e saúde para todos nós. Amém. A irmã Winnie, por nossa igreja, saúde de todos nós, da sua família em geral. Tem alguém que pediu aqui pela doutora Benê? Não, ele botou doutora Benê, é o pastor José Carlos. A Ingrid pede oração pela sua filha, que está com uma alergia. Tá. E Paulo pede, já falou? Pela saúde da Keila. Tá bom. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus
Eu quero convidar você nesse momento, você aí da sua casa, quero te convidar a você fechar os seus olhos agora, falar com Deus. Você vai começar falando com o Senhor. Você aí da sua casa vai colocar o seu pedido, a sua petição. Você vai derramar o seu coração agora na presença do Senhor e você vai pedir ao Senhor por esses pedidos que você lançou aqui agora. Eu não tenho a capacidade de gravar todos os pedidos, mas você sabe do seu pedido, você sabe o que está no seu coração. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, você a se derramar na presença do Espírito Santo de Deus, a você falar com o Senhor nesta noite, pedindo a sua presença sobre a sua vida, sobre a sua petição. Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua rica bondade e pela tua misericórdia sobre a vida dos teus servos e de todos aqueles que nesta noite estão clamando a ti, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor venha atuar poderosamente na vida do teu povo. Cada pedido, Senhor, que foi lançado agora aqui, colocado diante do teu altar, o Senhor venha poderosamente intervir. Quero te pedir pela vida da Dona Maura, sua família, sua casa. Te pedir pelo Paulo e a irmã Keila. Te pedir, Senhor, pela irmã Isa, que fez o seu pedido. Pela irmã Cristiane, que colocou o seu pedido. Pela irmã... a irmã Daíse, que colocou o seu pedido, pela irmã Uebedê. Eu quero te fazer um pedido por aqueles demais irmãos que foram colocando os seus pedidos nesta noite, diante da tua presença, pedindo, Senhor, a manifestação da tua cura, pedindo, Senhor, a manifestação do teu poder sobre a vida da tua igreja, pelos pedidos que foram lançados, pelo pedido do irmão Otávio, que colocou a vida abundante diante do teu altar, da tua presença, o pastor José Carlos, que fez o pedido pela sua sogra. O Senhor esteja intervindo com tuas mãos santas e poderosas de cura, o Senhor esteja agindo conforme a tua vontade, Pai. Nós apenas te suplicamos, sabemos que o Senhor é que tem tanto querer quanto fazer, mas nós estamos aqui nesta noite, pedindo ao Senhor a operação do teu milagre. Pai, aqueles que estão com essa doença, com esses vírus, que o Senhor possa permitir que eles sejam abençoados conforme a tua palavra em Isaías, que o Senhor disse que a tua palavra veio para os aflitos, Isaías 61, que nós ouvimos nesta noite, a palavra ministrada pelo pastor Manuel Florencio. Tu estejas abençoando, meu Pai, o teu povo, derramando as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos pela tua santa e bendita presença em cada lar, em cada casa, em cada pessoa que esteve nos visitando, em cada pedido que foi colocado aqui. Colocamos diante do Senhor, porque nós não temos nenhuma força, nenhum poder para fazer qualquer coisa. Mas tu que é digno de honra e de poder, o Senhor pode fazer muito mais do que imaginamos e pensamos. Assim nós oramos no nome precioso daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos com a sua santa e bendita palavra. Só avisando aos amados, quarta-feira nós estaremos aqui novamente, neste mesmo horário, 20 horas, ministrando a palavra de Deus. Contamos com a sua presença. Queremos agradecer essa semana maravilhosa em que nossa igreja foi ricamente abençoada com a ministração na sexta-feira do pastor Sebastião Tavares, que lá de Campina Grande tirou um momento para ministrar a palavra de Deus aqui para nós. E aí nós somos gratos ao pastor Sebastião por ter ministrado a palavra de Deus na sexta-feira para esta igreja. Queremos agradecer agora também a Deus pelo momento que tivemos com o pastor Manuel Florencio, que tirou parte do seu tempo nesta noite para trazer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, o seu ministério, a sua casa. E queremos dizer à igreja e a você que esteve conosco que quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente ministrando a palavra. Estaremos aqui ouvindo a palavra, cantando os louvores. Hoje nós não pudemos porque tivemos uma dificuldade com os louvores, porque o irmão que louva
Aqui os irmãos que estão fazendo o louvor estão meio enfermos. Mas o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nós saímos daqui abençoados com a palavra de Deus que foi ministrada em nossa vida. Agradeço a presença de todos, que Deus dê uma semana maravilhosa e abençoada para cada um de vocês. Assim é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, te oramos e te agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja eternamente com todo o povo de Deus. Amém, amém e amém.